Fala pessoal, começando aqui mais um FFLast Conversa, eu sou Paulo Andrade e a gente está aqui hoje para mais um episódio para falar de um projeto especial que está sendo desenvolvido aqui na faculdade, da professora Maria Célia Lima Hernandes, do DLCV. Tudo bem, professora? E está aqui também o professor Paulo Eduardo Capel Cardoso, que ele é da Faculdade de Odontologia aqui da USP. E o projeto é um nome complicado, professora, deixa eu ler aqui, que é o Recursos Inferenciais na Metáfora Situada e Audiodescrição, Estudo Contrastivo. Professores, sejam bem-vindos. Do que fala esse projeto? O que é o projeto? Bom, primeiro eu agradeço muito pelo espaço para falar do projeto. Trata-se de um projeto universal, financiado pelo CNPq e acolhido por duas unidades aqui da USP, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e desenvolvido parcialmente, né, uma parte do projeto está sendo desenvolvida no Instituto de Estudos Avançados da USP. Uhum. É um projeto em que a gente, inicialmente, se fez uma pergunta a respeito do processamento de uma linguagem mais abstrata. Será que uma pessoa que nunca viu nada, então ela não constrói, na teoria, em tese, ela não construiria uma imagem? E aí a gente vai pegar uma figura de linguagem, que é um processo criativo, mas também é um mecanismo de mudança nas línguas, e vamos pensar como é que eles interpretam essas metáforas. Uhum. Esse foi o primeiro ponto do projeto. Segundo passo, eles interpretam assim. Agora, como é que isso se processa na mente, no cérebro desse indivíduo? E aí, então, a gente desenhou um projeto para lidar com essas condições. Uhum. Acho que a gente pode falar que mesmo as metáforas, apesar de serem uma linguagem abstrata e mais inacessível para algumas pessoas, em decorrência de muitos fatores, ela também tem uma gradiência. Assim, se a gente pegar a categoria de metáfora, a gente tem uma gradiência de metáforas. E aí nós distribuímos essa gradiência de metáfora em 4 tipos a mais. Nós pegamos 4 tipos muito diferentes, bem marcada a diferença entre eles, né? E aí, então, a gente coloca a pessoa na máquina de ressonância magnética, depois de ouvir uma audiodescrição, é uma historinha, um filminho que passa, e aí todas as metáforas são conexas a essa audiodescrição. Então, ele vai se lembrar da audiodescrição e vai dizer, é metáfora, aperta o botão. Ou não é metáfora, ele não aperta o botão. É metáfora, a cada frase que aparece. E aí nós vamos identificar qual é o lugar da metáfora, do processamento da metáfora. E vamos cotejar isso com os videntes, que a gente chama vidente. Não, o vidente é aquele que não tem nenhuma atipicidade de visão. É isso. Certo. E é um projeto multidisciplinar, né? Acho que a gente pode falar que sim, talvez o Paulo pudesse falar um pouquinho a respeito da... É um projeto multidisciplinar, inclusive envolve a Faculdade de Medicina, o Instituto de Física, né? No meu caso, em particular, um pouco a odontologia, mas aí eu sou mais um participante do projeto. Como que a odonto entra nessa curiosidade? Eu acho que como uma pessoa de baixa visão que sou, né? Existe uma frase muito conhecida, usada nas deficiências, que é nada sobre nós sem nós. Então fica complicado você desenvolver um projeto que tem como população-alvo pessoas cegas e de baixa visão e não ter pessoas no time de pesquisadores, né? Então, nesse sentido, a odontologia entrou. Posso fazer um assim? adendo? Claro que pode. Porque ele se tratou como se fosse assim, eu estou lá só para marcar presença e ser alguém sobre o qual falamos, não é verdade? Não. O Paulo tem uma experiência muito larga, e é por isso que ele está no projeto, muito larga nesse campo da acessibilidade e da integração. É uma experiência muito maior do que a minha. Então, eu precisava de alguém com a expertise do Paulo para filtrar algumas ações nossas, para testar, para verificar se faz sentido. E não só ele, a gente, né, o Paulo é porque ele está dentro do projeto, é um pesquisador de grande formação acadêmica, né, e aí ele vai fazer esse papel dentro do projeto. Mas a gente também consulta outras pessoas que estão fora do projeto. Né? Sim. E eu pulei aqui uma parte. De onde surgiu a ideia desse projeto, professora? Como que surgiu ele? Como que começou? Eu acho que é uma sementinha que brota na gente quando estamos professores em sala de aula e lidamos com pessoas em sua diversidade. Então, nós temos alunos muito diferentes, com habilidades muito diferentes uns dos outros, e alguns têm certa dificuldade de alcançar essa linguagem abstrata.
E aí, muitas vezes, a gente escuta aquela frase que professor nenhum gosta de ouvir. Professora, estou perdido. Não entendi. Estou perdido. Então, está perdido mesmo, porque, assim, na verdade, nós, professores, temos que nos adaptar a essas condições. Temos que criar um repertório para lidar com essas condições e ensinar de um modo, explicar de um modo diferente, que alcance num modelo que o Paulo gosta de falar muito disso, eu entendo muito menos sobre isso, que é esse desenho universal. Então, quando eu falo, eu tenho que me lembrar sempre que eu falo para uma diversidade muito grande. Então, eu tenho que, além de dominar o conteúdo enquanto professor, eu tenho que adaptar essa linguagem ao público variado. E foi assim que surgiu. Na verdade, surgiu há muito tempo lá atrás. Antes, faz 23 que eu estou aqui na USP, 23 anos, e antes de ingressar na USP, eu tive uma aluna que levava reglete para a sala de aula. E aí O que é reglete? É um equipamento de anotação, que ele vai anotando e vai escrevendo em braille, furando legal. o papel e vai escrevendo em braille. E aí o que acontece? Eu ia dar aula, eu falava, tá vendo aqui, professora de sintaxe, né? Tá vendo aqui, ó, olha esse movimento que faz. Ela não via nada. Então ela foi me ensinando a perceber que havia coisas que eu não sabia e que eu tinha que aprender. Isso, eu acho que isso vai crescendo dentro da gente, porque Paulo tem uma palavra legal para isso, que é deusidade. Deusidência. Deusidência. Eu costumo dizer que não existem coincidências na vida. Não. Existem deusidências. E as coisas vão se encaixando. Vão se encaixando, exatamente assim. Aí são as pedrinhas que são colocadas no nosso caminho e a gente vai percorrendo no início sem perceber que há uma motivação ali e que é feita para você, é tua missão. Quando você percebe que essa pedra cresceu e que você tem que dar uma parada ali e resolver o problema, e você descobre que você tem algumas competências para isso e que as outras dependem dos parceiros que você tem, aí pronto, vira causa. E o nosso projeto de pesquisa virou uma causa na minha vida. Eu tenho que fazer algo por pessoas que precisam dessas minhas habilidades e competências. E recentemente teve um evento aqui no IEA, né, sobre a sua pesquisa, sobre o seu projeto. Podia falar um pouquinho dele? Sim, a gente batizou de Crânios e Cérebros, Estudos Fora da Caixinha. Porque todos os pesquisadores com os quais eu tive contato tinham uma formação na área primária deles e tinham algum interesse fora ou mesmo especialização fora. No meu caso, então, eu sou formada em Linguística Teórica pela Unicamp e fiz isso durante muito tempo. E aí fui fazer um mestrado em Neurociência por causa das coisas que eu queria saber, nos trabalhos dos alunos, e para falar com propriedade das coisas que eu falava. E aí, com isso, todos os outros tinham formações assim também estranhas e fora da caixinha. E aí montamos o evento para a gente discutir alguns temas muito importantes. Desses temas havia uma pessoa, assim, uma figura muito proeminente aqui na USP, que era o professor Walter Neves, que trabalha com escavação. Ele é acho que ele está aposentado no ICB, né? Trabalha com escavação e ele recupera os crânios e ele vai discutir a teoria da evolução por meio do crânio que ele encontra. Legal. E aí ele veio trabalhar com a gente, porque a gente trabalha com o cérebro e ele trabalha com o que está ali como capa desse cérebro. E aí a gente deu uma interação muito bacana. Foi um evento que chamou muito a atenção dos alunos, a gente recebeu muitos alunos, o público que ouviu pela internet, fez perguntas e depois também alguns deles nos procuraram, né, para tentar fazer um trabalho conosco e tal. Então foi um evento muito interessante.